Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um vídeo subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 7, que tem como título A Teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Então, nesta lição de hoje, meus amados irmãos, iremos comentar a lição 7 das lições de adultos desse quarto trimestre, ao qual nós estamos estudando o livro de Jó. Chegamos agora já na 7ª lição. Passamos da metade da lição do trimestre. Amém? Não se esqueça, meus amados irmãos, de se inscreverem em nosso canal. Abençoe o nosso trabalho com a sua inscrição, deixando seu joinha. Compartilhe esse vídeo entre os seus alunos, seus professores. Também não se esqueça que na descrição desse vídeo nós temos um link que dá acesso ao teste online. Teste esse fácil, simples e rápido. Então vamos dar início à nossa lição de número 7, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Então vamos lá. Texto áureo encontra-se no livro de Jó, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Verdade prática. A existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Jó, capítulo 4, dos versículos 1 ao 4, Jó, capítulo 18, dos versículos 1 ao 4, e Jó, capítulo 25, dos versículos 1 ao 6. Então vamos ao nosso subsídio da lição número 7. A teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Então é esta lição a qual nós estudaremos, forneceremos subsídio para os irmãos. Amém? Então agora nós estamos já no segundo amigo de Jó, que tinha o nome de Bildade. O primeiro a gente estudou na lição passada, que era Elifaz, que era um adepto da teologia retributiva. Já Bildade, agora nós vamos estudar o segundo amigo de Jó, Bildade. E ele inicia seu ataque contra Jó neste seu primeiro debate com o patriarca Jó. Ele afirma que suas palavras são como vento impetuoso. No caso, Bildade afirma que as palavras de Jó são como vento impetuoso. Ele diz que Deus não perverteria o direito e a justiça. O que ele quer dizer é que Jó praticava algo injusto e errado, e por isso estaria sendo castigado pelo Todo-Poderoso. É isto que Bildade tem em mente. E é isso que ele começa a dialogar agora, debater com Jó. Porque é este pensamento que ele tem. Se o homem, nem o justo, se o homem está sofrendo, é porque este homem tem pecado oculto. E ele direciona isso para Jó. É para Jó que ele direciona isso, para aquele homem ao qual o próprio Deus deu testemunho dele aos seres celestiais.
Por quê? Porque Deus falou: tem visto a meu servo Jó, homem sincero, reto, temente, que se desvia do mal. Imagine, meu irmão, o próprio Deus que estava dando testemunho do patriarca Jó. E Bildade agora vem com essa tese, com essa teologia tradicional, porque ele era um tradicionalista que se apegava a tradições de sua época. Mas Jó não. Jó tinha esperança e tinha a fé dele em Deus, embora ele questionasse, tentando descobrir o que estava ali acontecendo. É o que eu falei na lição anterior, meu irmão, que provavelmente Jó era um dos adeptos também que concordava com a teologia de seus amigos. Mas agora Jó está aprendendo com a experiência em sua vida que tudo aquilo que ele provavelmente acreditava e que seus amigos acreditavam naquele momento crucial da vida de Jó, era a mesma coisa que Jó pensava. Por quê? Porque se há pecado, o homem sofre. Mas Jó agora caiu por terra essa teologia tradicional. Por quê? Porque Jó agora está sofrendo, ele está tendo experiência. E nesta experiência ele agora percebe que o erro que ele estava, porque ele agora voltou atrás, porque ele questiona a Deus, querendo saber por que está sofrendo, por que está passando por toda aquela situação. Mas seus amigos agora vêm, não. A teologia que nós estudamos, Jó, e você sabe disso, que nós debatemos, nós discutimos, mas pela experiência Jó está aprendendo que não. Não é assim que funcionam as coisas. Não é porque a pessoa está sofrendo que ela está em pecado ou que ela está com pecado oculto, não. Não é isso. E Jó é um exemplo vivo disto, porque Deus é testemunho dele, homem reto, temente, sincero e que se desvia do mal. Este era o homem Jó, o patriarca Jó. Porém, meus amados irmãos, neste primeiro debate entre Bildade e Jó, percebe-se que ele é mais audacioso, ele quem? Bildade é mais audacioso do que o primeiro amigo de Jó, que tinha por nome Elifaz. Bildade diz ainda, meu irmão, que os filhos de Jó haviam pecado e que por isso morreram. Notem, meu irmão, o quão audacioso era Elifaz. Jó tinha perdido os 10 filhos e ele diz: a culpa de teus 10 filhos terem morrido é porque eles haviam pecado. Em parte também a gente percebe aqui que é um pouco parecida a teologia dos amigos de Jó, de Bildade, é parecido com um pouco com a de Elifaz. Porém, a de Bildade aqui ele está falando que quando o homem está sofrendo, quando o homem está passando por situações adversas, é porque ele está em pecado ou está encobrindo o pecado. E uma das provas dessa teologia da qual Bildade acreditava é esta, quando ele fala que os filhos de Jó morreram porque eles estavam em pecado. Mas Jó não fica calado diante dessa situação. Por quê? Porque Bildade estava tendo uma compreensão limitada da natureza de Deus. Ele estava colocando Deus como se o Deus que nós cremos, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é um Deus que está à parte dos seus filhos, dos seus servos aqui na terra. Não. Mas Deus é um Deus que se relaciona, que ele tem contato. Não é um Deus que criou o homem e abandonou, não, mas é um Deus que guia, que protege, que consola. E tudo isso é o Deus a qual nós cremos, meu irmão. Sabemos que o homem é imperfeito e somos imperfeitos. E Jó, quando responde a Bildade no capítulo 9 de Jó,
ele responde concordando em parte com Bildade, porque a soberania de Deus é tremenda, a justiça de Deus é tremenda, Deus é reto e justo. Isso ninguém duvida, mas quando leva para o lado humano, ele quer atribuir ao ser humano aquilo que é bem para ele ou mal. Ou seja, ele está dizendo, se o ser humano fizer as coisas bem, tudo certinho, para ele vai ser tudo bem, ele não vai passar por sofrimento. Porque na teologia de Bildade, quem sofre unicamente é aqueles que está em pecado, está pecando, está com pecado oculto. E não é isto que acontece, não é isto. Porém, vamos lá na resposta de Jó. Jó responde concordando em parte com Bildade, como eu falei para os irmãos. Ele de fato indaga. Isso está no capítulo 2, no versículo 2 do capítulo 9 de Jó. Como pode o homem ser justo para com Deus? A majestade, meu irmão, do Todo-Poderoso é tão alta que o homem comum não pode responder a Deus. É impossível, meu irmão, o homem argumentar com Deus. Mesmo sentindo-se cada vez mais desesperado e tendo se multiplicado suas chagas sem causa, assim pensa Jó, ele continua afirmando que é íntegro. Jó continua afirmando que ele é íntegro. E ele fala isso em Jó capítulo 9, dos versículos 33 ao 35, ele fala: não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de mim, de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei sem o temer, do contrário não estaria em mim. Mas Jó reconhece que tal coisa não é possível. Ele já declarou que Deus não é homem e que não haveria ninguém na terra ou no céu que pudesse servir de árbitro entre eles. Isto é a resposta de Jó para esse primeiro argumento de Bildade. Mas no capítulo 10, agora Jó vem falar com Deus. Porque a gente estudou isso, meu irmão. O que é que eu falei? Que os seguem uma linha de raciocínio todos os debates de Jó com seus amigos. Primeiro, o amigo de Jó fala, depois Jó responde a esse amigo e depois Jó fala com Deus. Sempre segue essa sequência, os diálogos de Jó com os seus amigos. O patriarca, no capítulo 10, passa a reclamar da severidade de Deus contra ele. A situação se torna mais séria e mais grave. Suas queixas e dúvidas aumentam, meus irmãos, em número e proporção. O sofrimento emocional e a noção que tem sobre a justiça dominam sua mente aflita. Repare, meu irmão, no versículo 17 do capítulo 10 de Jó, as 4 coisas que Jó afirma ter Deus lançado contra ele: testemunhas, ira, males e luta. É como se o Senhor ampliasse o castigo contra Jó. E é isto que Jó pensa quando ele vem agora falar com Deus no capítulo 10 de seu livro. O patriarca repete que melhor lhe fora nunca ter nascido ou ter tido morte prematura. Aqui novamente ele retorna tudo aquilo sobre o seu lamento, quando ele vem a lamentar. E ele pede agora novamente nunca ter nascido e que tivesse nascido morto ou nascido prematuro, não viesse a ter vida adulta. A terra das trevas ou de negridão a que Jó refere-se, no versículo 22 do capítulo 10, é bom frisar isso, porque está dentro da resposta de Jó, e quando Jó está falando com Deus aqui agora, esse versículo 22 do capítulo 10, meu irmão, esta negridão, a terra das trevas ou de negridão, não é o inferno final, que no caso é o lago de fogo, mas simplesmente a região invisível dos mortos. A palavra que no hebraico é Sheol aparece traduzida para o português de várias maneiras. A gente tem que ter isso em mente, como cova, abismo, inferno, sepultura. No original refere-se ao lugar dos mortos.
E é esta teologia que Bildade está falando neste seu primeiro embate com o patriarca Jó. Ele primeiro mostra que Deus é justo e reto, e se Deus é justo e reto, então tudo que o homem está passando é consequência das suas escolhas. É porque ele está em pecado, ele está fazendo por onde? Então, se tem sofrimento, é porque o homem está em pecado. Esse é o pensamento de Bildade. Mas Jó, a história de Jó, a sua experiência de vida, a qual ele está passando, brada, dizendo que não é assim, Bildade. Não é assim que funcionam as coisas. Embora o homem seja imperfeito, mas aquele homem que busca Deus, tenta andar nos caminhos de Deus, vencendo o mal, trilhando o caminho de justiça, cumprindo os mandamentos, os preceitos divinos, esse homem sim, ele tem a mão de Deus sobre a sua vida, mas não quer dizer que se esse homem vier a passar por uma provação, por uma tentação, é porque ele pecou, está escondendo alguma coisa. Não é assim que funciona. E é isto que Jó está mostrando em sua resposta à Bildade e quando ele se volta agora para falar com Deus. Este é o primeiro embate de Bildade. Já o segundo embate dele, o segundo debate, em Jó, abarca os capítulos 18 e 19 do livro de Jó. Neste agora, Bildade vem agora e equipara Jó aos ímpios. Observe, meus irmãos, que os consoladores de Jó, a gente fala os consoladores por quê? Porque o autor da lição bíblica, ele pega um único personagem. Ele pegou o primeiro tópico para falar sobre o primeiro debate entre Jó e Bildade. Depois o segundo tópico para falar do segundo embate. E o terceiro tópico, o terceiro embate. Porém, na Bíblia Sagrada, esses embates eles se dão de forma única. Primeiro o amigo de Jó vem, fala. Jó responde, fala com Deus. Depois vem Bildade, depois vem Zofar e segue as séries de debates. Porém, o autor achou por bem colocar os debates unicamente por personagem. Por isso, nós estamos falando agora da segunda série de debates de Jó e Bildade. Por isso, tem esse salto que sai do capítulo 8 para o capítulo 18 e 19, que é onde entra Bildade novamente em ação para começar a arguir com Jó, a falar com Jó. Bildade também equipara Jó aos ímpios, como eu falei nesse segundo embate. Observe, meus irmãos, que os consoladores de Jó, que primeiro havia lhe dirigido acusação indireta, isso no primeiro debate, tanto ele faz quanto Bildade quanto Zofar. No primeiro debate a acusação era indireta, porém no segundo debate, que no caso de Bildade agora do capítulo 18 e 19, e Eliú, que a gente estudou, foi capítulo 15 ao 17, o que nós estamos vendo agora, que eles agora são mais rígidos e passam a deferir incriminações diretas agora para Jó. Não de forma indireta, mas de forma direta agora. Então, diante de tudo isso, Jó, sem encontrar qualquer consolo do lado humano, ele exclama com forte convicção e com uma poderosa fé: eu sei que meu Redentor vive. Talvez seja um dos capítulos, um dos versículos mais conhecidos das Escrituras Sagradas entre o povo de Deus. Meu irmão, Jó talvez estivesse passando pelo mais alto sofrimento da tribulação que estava lhe infligindo, lhe acontecendo. Nele encontramos o grito de vitória, meus irmãos. O seu brado triunfal. Encontramos um homem no momento no monturo da sua cidade, alvo de incompreensão e difamado por amigos, entre aspas, sem compaixão, que diante disso ainda declara: o meu Redentor vive. E ele ainda acrescenta: vê-lo-ei por mim mesmo. Era esta a convicção que Jó tinha. A esperança de Jó, meu irmão, é vivificada. Ele afirma o que sente no seu amargo.
demonstra confiança absoluta no Senhor e uma certeza impressionante concernente à vinda do Messias e a consumação da salvação de Cristo nele, no devido tempo. Porque essa parte desse versículo, quando fala que eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará, Jó estava apontando para a consumação dos séculos, porque quando a trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Este é quando nós o veremos com os nossos próprios olhos. E era o que Jó estava falando. Vê-lo-ei por mim mesmo. Esta era a esperança dos santos do Antigo Testamento. A promessa do Messias que haveria de vir. A promessa do Messias que haveria de restaurar não só a vida dos crentes, porque o Cristo, quando vir, irá arrebatar sua igreja, transformando todos aqueles que estão aqui ainda em vida e serão salvos, quanto os que estão dormindo em Cristo serão ressuscitados a encontrar o Senhor nos ares. Então, meu irmão, trata-se de algo real, que acontecerá depois da glorificação do nosso corpo. O versículo 26 de Jó 19 fala de revestimento, significando transformação. Ele queria dizer que com seus próprios olhos veria o Salvador. Por isso, seu contentamento é grande e que anela a chegada desse momento magnífico. A palavra redentor, meus amados irmãos, nesse trecho, provém da palavra goel no hebraico e significa o parente mais próximo que tratava dos negócios do primeiro, quando este falecia. Este é o significado desta palavra redentor, que no hebraico é goel, significa isso, o parente mais próximo que tratava dos negócios do primeiro quando este faleceu. Então o goel procurava a restauração dos bens e das propriedades do outro e corrigia qualquer mal ou injustiça contra o falecido, se fosse necessário isso. Jó aqui está se referindo a um redentor espiritual, meu irmão, e não a um parente por laços humanos. Jó está falando agora de um redentor espiritual. Então esta promessa era tão momentosa para Jó que desejava que fosse esculpida numa rocha. Era isso que Jó desejava, que aquilo fosse esculpido numa rocha com pena de ferro. De ferro e chumbo, meu irmão. Isso está em Jó, capítulo 19, versículo 23 e 24. A mensagem gravada no granito seria um memorável para outros daquilo que era o mais importante para ele enquanto vivia. Era como se Jó estivesse dizendo: se depois que eu morrer, esquecerem tudo de mim e das minhas declarações, que se lembrem dessas palavras. Aquilo que me confortou e me sustentou durante a minha vida e minha prova foi o reconhecimento da verdade imutável de que meu Redentor vive e que um dia eu o verei por mim mesmo. Este era a esperança de Jó, o patriarca Jó, que estava passando por esse momento difícil e agora está argumentando com seu segundo amigo, né? Porque veio como amigo, mas depois começaram a infligir maior sofrimento ao patriarca Jó. Já o terceiro debate de Jó com Bildade se encontra no capítulo 25. Observe, os irmãos, que eu sigo a sequência dos debates. Primeiro debate, segundo e o terceiro, que está no capítulo 25. Então, no capítulo 25, Bildade agora vem lançar seu último dardo, mas não com coisas novas, porque agora ele fala muita, é até ambíguo, né? Ele fala pouca coisa nova e repete suas velhas disputas. Ele nega a possibilidade de o homem se justificar durante o Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, como conclusão, os três amigos de Jó, eu falo dos três porque nós estamos
como nós estamos abordando apenas um amigo por lição, mas na sequência da Bíblia, os debates, o primeiro debate pega todos os amigos dele, os 3, o segundo pega todos os 3, o terceiro, apenas Zofar permanece calado, Meli fala com Jó, debate com Jó novamente, e Bildade, como nós falamos agora, porém ele não traz muitas coisas novas, traz coisas repetitivas das quais ele já tinha falado. Por isso eu falo sempre, os 3 amigos de Jó não queriam desistir de disputar suas opiniões triviais e restritas. Para salvar as aparências, exigiam de Jó uma confissão. Era isso que eles queriam que Jó fizesse, se confessasse o seu pecado, confessasse a sua transgressão, porque assim, talvez o Criador, o Deus Todo-Poderoso, o perdoasse e o livrasse desta tão calamitosa vida que agora ele estava vivendo naquele momento. Mas o patriarca, ele contra-ataca, meu irmão, com ironia ou até sarcasmo, e prossegue descrevendo o poder de Deus. Contrasta então a sabedoria e o conhecimento dos homens com o poderio infinito do Senhor. Então este é os 3 embates que Jó tem com o seu segundo amigo, entre aspas, Bildade. Porque para Bildade, se o homem está sofrendo é porque ele está em pecado. Mas Jó, creio que possivelmente acreditava nisso anteriormente, mas agora ele está sofrendo em pele, ele está tendo experiência. Jó agora está tendo experiência e raciocinando e meditando que aquela teologia tradicional, aquele moralismo por tradição, é tudo um erro. Não se pode aplicar de forma geral. Não se pode dizer que tudo que acontece está baseado nisto, não. Nem tudo que o homem sofre é por causa do que ele está cometendo, no caso, pecando, fazendo seu erro. Claro que tem suas consequências. Mas o sofrimento que o homem passa não está diretamente ligado ao que ele deixa de fazer ou ao que ele faz. No sentido espiritual, vamos falar assim, no sentido espiritual. Porque se assim fosse, hoje, no mundo atual, os ateus deveriam ser os que mais deveriam sofrer, vamos falar assim. E não é isto que acontece. Se nós pesquisarmos os países europeus, que a sua população é predominantemente de ateus, são países bem-sucedidos, onde as pessoas recebem bem, têm vida social tranquila. Não há um sofrimento, vamos falar assim, de ordem material e talvez até de ordem até física, porque eles têm acesso a uma saúde boa, a uma educação boa, a um transporte bom, a uma alimentação boa. Diferente de nós aqui, vamos falar assim, de nós aqui no Brasil. Mas isso quer dizer que os brasileiros estão passando por isso porque estão em pecado? Não. A lógica de Bildade cai por terra por isso, porque ela é aplicável de forma geral. Não se pode aplicar isso de forma geral. E o exemplo vivo disto que a palavra de Deus nos deixou claro é o livro de Jó. O livro de Jó vem para nos mostrar isto, meus irmãos. Que o justo sofre, o justo passa por momentos difíceis. E é isto que nós devemos ter em mente, que embora nós passássemos ou venha a passar por situações adversas, tribulações, sofrimentos, nós devemos ter a confiança em Deus, naquele Deus que tudo pode fazer e reverter a situação. Então, meus amados irmãos, era este subsídio extra que nós queríamos trazer para os irmãos. Creio que alcançamos nosso objetivo nesta lição de número 7, que tem como título a teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto. Então, meus amados irmãos, encerramos por aqui este subsídio da lição de número 7. Que os irmãos possam nos abençoar com a sua inscrição.
se inscreverem no nosso canal, deixar o seu joinha. Não se esquecer também, meus irmãos, de compartilhar entre seus alunos, compartilhar entre os seus amigos professores, entre a igreja, entre aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Também não se esqueça de fazer o teste online. Na descrição deste vídeo nós temos um link que dá acesso ao teste online. Teste esse, como eu falei, fácil, rápido e simples. Que Deus abençoe os irmãos e até o nosso próximo subsídio da nossa aula, do seu canal, do nosso canal EBD Fácil e Motivadora. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.